Saber o que se passa no país, no mundo, é importante para mim como empreendedora. Onde posso encontrar essa informação? E se quiserem insights sobre a minha indústria, quais as fontes fiáveis para ir encontrar informação? Neste episódio vou falar sobre fontes de informação de valor para prever o que afetará o meu negócio. Olá Business Lovers, o meu nome é Andreia Rocha, sou Business Coach especialista em gestão e administração de negócios e este é o Business After Hours. Olá, caras ouvintes, como é que vocês estão, caros ouvintes? Hoje trago aqui um tema bastante diferente mesmo. Vai ser um episódio, eu acredito que mais curtinho. Se bem que às vezes quando tenho menos um conteúdo assim denso e super técnico, acaba por até demorar mais porque divago, né? Mas a partida será um episódio mais soft. E porquê? Então, já houve um tempo em que eu acabava por lançar no meu Instagram notícias que afetavam basicamente os negócios, não é? De uma forma ou de outra, até a vivência das pessoas, e por isso nós vendemos para pessoas, para consumidores, não é? E então isso de alguma forma vai sempre afetar o nosso negócio. Então eu decidi fazer este episódio porque realmente não estava a ser produtivo para mim. Eu vi que havia alguma atração nesses stories, que as pessoas gostavam de estar informadas, basicamente levar assim só um shot das principais informações que eram importantes naqueles dias, naquela semana. Mas acaba por ser exaustivo para mim e achava que não fazia assim tanto sentido. Hoje em dia eu vou focando algumas notícias na minha newsletter. Se ainda não estão inscritos, shame on you. Basicamente é isso, ao meu site e depois tem lá, logo no início, os passos para inscrever na newsletter, que é tão simples quanto colocar o primeiro e último nome, e-mail, e assim garantem o acesso a esta que é uma lista VIP. Eu digo isso e é verdade porque efetivamente acontecem lá coisas que não acontecem mais lá nenhum. Inclusivamente quando eu lancei o meu planner, ele foi lançado primeiro lá e com uma oferta que não houve para fora, para o mercado até agora. E provavelmente não existirá no futuro. Por isso é efetivamente uma lista VIP. Pronto, mas agora passando à frente, então vamos falar então de fontes de notícias do mundo e da atualidade. E também de alguns sites aqui com insights de gestão, de ver como é que as outras empresas fazem. E depois as pessoas têm muito, os empreendedores têm muito aquela forma de pensar, isso é o que fazem na Meta, isso é o que fazem numa empresa como a Unilever ou o que seja, não é? Uma empresa muito grande. E que não se adequa ao nosso contexto. Eu adequo assim, mais que a gente possa pensar, porque os movements que os big players fazem vão afetar sempre as indústrias, as empresas da mesma indústria, mas mais pequenas. O que eles lançam vai de alguma forma concorrer também com o nosso, não é? Pode não ser diretamente, mas pode ser indiretamente. A forma como eles estão a lidar com as crises, com as situações dia-a-dia, com a forma como o nosso mundo muda rapidamente, é a forma, se calhar, melhor que nós temos de, não tendo uma consultoria de gestão forte como eles têm, nós nos podermos, de alguma forma, basear e tirar alguma informação para aquilo que nós devemos fazer nos nossos negócios de uma outra dimensão. E sabendo que isto é sempre um efeito onda, ou seja, até é bom ser pequeno nesse sentido e estarmos num mercado que está um pouco mais atrasado, bastante, não é? Por exemplo, se falarmos relativamente a quase todos, mas pronto, vamos falar até aqui relativamente aos Estados Unidos, muitas das fontes que eu trago aqui aos Estados Unidos, ou seja, porque aquilo que se passa lá, nós podemos quase prever como uma antecipação daquilo que se vai passar no futuro aqui, não é? Se nós estivéssemos atentos ao que se passava nos Estados Unidos, os taxistas já sabiam há muito tempo que mais dia menos dia o Uber ia chegar aqui e o Uber ia mudar a vida de também como os portugueses se locomoviam. Por exemplo, não é? Isto é apenas um exemplo. Quais são as cadeias? Há cadeias ainda muitas de fast food que estão nos Estados Unidos, não estão cá,
mas vê-se cada vez mais uma migração de cadeias que já lá existem há muito tempo para aqui. Não é? Então, isso faz-nos realmente ter até uma vantagem competitiva, no sentido em que eu consigo antever mais facilmente e mais precocemente aquilo que poderá vir a acontecer aqui. Também se não vier a acontecer, nós nos preparamos, sabes o que é que nós vamos ser? Nós vamos ser inovadores, vamos fazer as coisas de forma diferente, vamos estar atentos àquilo que outras mentes já fazem e que se calhar os outros aqui não sequer vislumbram e nós podemos vir a fazer. Pronto. E isto porquê? Para mim, a função de um CEO, claro que tem várias, mas um puro CEO é antever. É antever o que é que vem aí. É saber qual é o next move. É recolher informação de todos os seus gestores, não é? Saber como as coisas vão no negócio, tomar as decisões, mas acima de tudo, tomar essas decisões em consciência, sabendo que aquilo que é o nosso contexto, aquilo que vai ser o contexto futuro e aquilo que nós devemos fazer olhando para esse futuro, ok? Temos de estar aware, não é? do mundo, do contexto. E nesse caso, o que é que nós estamos a falar quando falamos disto? Basicamente estamos muito a falar de macroeconomia. A macroeconomia é o ramo das ciências económicas que tem como objetivo o estudo da economia de um país como um todo. É a análise de dados económicos amplos e das relações entre eles e permite compreender melhor a realidade económica nacional, e às vezes estamos a falar de um país, ou podemos estar a falar de uma região, ou até a nível internacional. Depois, o que é que são, então, o que é a macroeconomia? Se calhar algumas pessoas podem dizer pouco. No entanto, se eu falar de PIB, não é? Produto Interno Bruto. Se eu falar de taxa de desemprego, se eu falar de inflação, se eu falar de taxas de juro, taxas de câmbio, índice de cotações em bolsa, tudo isto estuda-se dentro da macroeconomia. Tudo isto afeta as nossas vidas, quer queiramos, quer não. E hoje, desde o estalar da guerra na Ucrânia até os momentos de agora, vemos como isto nos está a afetar. Se calhar muitos de nós, como eu, não é, que tem pouco mais de 30 anos, e desde que têm poder de compra e decisão de compra, nunca viveram num cenário inflacionário como este que se tem vindo a sentir, lá está, desde dessa questão do estalar da guerra. Então, se calhar já passámos alguma coisa ali em termos de aumento de taxas de juros também na altura da Troika, de taxa de desemprego. Na altura que eu acabei a licenciatura lembro-me muito bem disso. Mas basicamente isso afeta a todos, ou seja, isso afeta a nós como empresas, a nós como indivíduos, aos consumidores, aos nossos clientes, etc. Então não é dizer, porque eu já ouvi falar de muitas crises e eu sempre passei muitas crises. Não, se calhar nunca realmente passámos assim uma crise a sério nos negócios, não é? Tem vindo sempre mais recentes a prosperar porque a maré joga a seu favor, mas se calhar não é só tapar os olhos, porque o que acontece? O risco não vai minimizar, eu digo isto 2 vezes, o risco não vai minimizar porque a gente o ignora. Pelo contrário, tende a ser mais catastrófico vindo a materializar-se porque simplesmente eu não me preparei para ele, porque eu simplesmente ignorei. Por isso, sim, é importante entender um bocadinho do nosso contexto, da macroeconomia, daquilo que está a acontecer. Isto foi dos assuntos, para mim, mais relevantes em termos de estudo no MBA. Lembro-me que era logo, se não foi a primeira aula que tivemos, foi das primeiras, que era Economics for Managers, acho que era assim, Economia para Gestores. E eu, fogo, como é que eu nunca pensei nisto, não é? Como é que, lá está, não é o saber os conceitos em si, não é o saber como é que eu calculo uma taxa de inflação, etc. Mas é como é que isto, para um gestor, efetivamente funciona. O que é que isto vai influenciar? De que forma é que eu tenho que me posicionar? E realmente faz toda a diferença. Faz a diferença entre nos negócios, quando as coisas estão efetivamente não tão boas, nós nos prepararmos e superarmos muito melhor e conseguirmos mudar o rumo da situação muito mais rápido.
Bom, também já agora aqui, quais são aqui grandes objetivos da economia? São basicamente estudar os ciclos da economia, períodos de crescimento e expansão económica ou até de recessão, não é? Pronto, e basicamente é isso. Por isso, sim, é extremamente importante para os negócios nós estarmos aware daquilo que se passa no país, no mundo, no nosso contexto e em termos aqui mais até de política e macroeconomics. É muito, muito importante. Então, fiz aqui uma pequena compilação de alguns noticiários, não quer dizer que vocês têm que ver todos, e depois também falo no final o porquê disso, ou, sei lá, seguir todos, ou comprar todos, não é isso, mas algumas que eu acho que são referências importantes para quem quer estar mais, lá está, atento àquilo que se está a passar no mundo. Já não chega, e aliás, já não chega já há muito, não é? Isso nem sequer não é todo suficiente nós pensarmos focar só no nosso país. No entanto, ou seja, a parte mais pequena que eu trago aqui em termos de informação é sobre Portugal. Porque realmente nós sozinhos fazemos muito pouco, não é? Muito pouco massa crítica. Nós somos muito influenciados por aquilo que se passa na Europa e no resto da Europa, inclusive na União Europeia, mas também pelos Estados Unidos, que acabam de estar ou seja, a Europa está muito influenciada pelos Estados Unidos. É uma economia extremamente global, não é? Eu já não me lembro muito bem aqui dos números, mas eu penso por cada dólar que é faturado nos Estados Unidos, 0,7 vem do exterior. Ou seja, vem overseas, que eles chamam, ou seja, de fora do país, não é? De todo o mundo. Então, nós, efetivamente, é muito importante que nós estejamos atentos àquilo que se passa lá, tal como na Europa. Então aqui em Portugal. Eu escolhi aqui alguns que eu vou vendo, alguns com maior regularidade, outros com menos. Pronto, em termos de jornais, e eu não compro nada, na realidade, lá está, eu vou vendo os títulos, depois vou vendo algumas informações mais em particular, ou procurar mais informação se há uma coisa que realmente denotar a minha atenção. Compro esporadicamente, o que eu digo é que não tenho assim uma subscrição, nada disto, por isso não se tentem a comprar tudo porque é preciso, não. Depois, se por algum motivo há uma coisa que realmente, olha, eu gosto, acho útil, acho que isto é interessante e me traz valor para mim, para os meus negócios, saber destas notícias que são publicadas neste tipo de jornal, aí sim, não é? Faz sentido comprar. Senão também depois não sobra tempo para fazer outra coisa. E, como eu estava a dizer, então, aqui em Portugal, algumas das coisas que eu vejo: Jornal Económico, Dinheiro Vivo, Negócios.pt, Expresso, Forbes Portugal e Revista Visão. Revista Visão não é propriamente uma coisa de negócios, mas que às vezes tem, e até a Revista Sábado também, tem alguns artigos interessantes. Eu lembro-me, por exemplo, um dos últimos que eu comprei tinha a ver daquele empresário que se suicidou, que estava na África do Sul e que estava... Sei que ele fazia fuga fiscal, não é? Tinha dinheiro em vários paraísos, offshores. E eu achei aquilo, ok, fogo. E depois, o bom destas revistas é que vão ao cerne da questão e vão buscar mais e mais informação. Ou seja, não se limitam, como no telejornal, a olhar para 2 ou 3, não é? Colocar 2 ou 3 manchetes e falar meia dúzia de coisas. Não, efetivamente lá, eu já não me lembro agora do nome. Mas pronto, vocês se recordarão também do que é que eu estou a falar. E pronto, foi uma das últimas edições que eu comprei dessas da revista Sábado, porque às vezes, efetivamente, olha... quero mais saber sobre isto, mas afinal como é que isto se processa? Como é que eles fazem, né? E então decidi comprar. E é um bocadinho por aí. Forbes também, Portugal, muito pouco, vejo muito pouco. Acho que até acaba por estar aqui um bocado... Às vezes aqui uma mistura quase não sei, não é assim uma revista que eu vá assim vendo tanto. Muitas vezes acho que não é assim artigos de tanto interesse para aquilo que eu faço, para aquilo que eu procuro. Não quer dizer que não tenha validade, né? A revista Visão também é interessante. Mas pronto, acima de tudo, o que é que eu vejo? Praticamente todos os dias, Negócio.pt. Expresso vou vendo alguma coisa, embora acho que já esteve melhor do que o que está hoje. Para mim e para aquilo que eu procuro, não é?
Vamos sempre pensar que isto é a minha opinião e não é válida acima de todas as outras. Depois, em termos de televisão, gente, eu não vejo... aliás, em abril, para ver um programa que foi gravado, que eu participei, eu tive que... tem a box e tem 2 comandos e eu não percebo nada. E dei ao meu marido como é que se ligava à televisão. Eu não sei, a única coisa que eu sei da cozinha é que é mais rápido. E mesmo assim, então eu vejo muito pouco a televisão, não sei quais são os canais, sei para o meu filho Panda e pouco mais. E a única que eu vejo, vou vendo, é a SIC Notícias. E quando tem uma informação a dar de valor. Porque às vezes quando também é só para falar das greves da CP, dos professores, esqueçam lá isso, que eu também não tenho paciência para isso. Nem isso agrega nada à minha vida, pelo contrário. Deve dar alguma revolta, indignação e frustração pelos outros, então eu simplesmente corto. E pronto, é isso. Basicamente é isso. Os canais que eu vejo em Portugal, informações, notícias. E depois, vamos então falar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é realmente onde eu vou buscar a maior parte da informação, onde eu estou sempre atenta ao que se está a passar. Nomeadamente através da Bloomberg. A Bloomberg é um dos principais noticiários do mercado financeiro. Muitos destes canais que eu estou aqui a dizer, vocês podem simplesmente ou ir lá ao site dos dias, ou, por exemplo, eu sigo alguns no Instagram, então vão-me saindo alguns banners com algumas informações, e lá está, depois se eu quiser eu vou atrás buscar mais. E sai-me, claro, muito mais do que sai para cá, para Portugal. Por isso, e ao mesmo tempo também estão a praticar o vosso inglês, que é uma coisa importante. Por isso eu faço através daí. Recebo essas... não é notificação, porque acaba por não ser invasivo, não é? Não, notificações mesmo, eu só tenho negócios.pt, ou pouco mais. Mas quando vou ao Instagram fazer scroll, já como fazer scroll, então que seja também conteúdos aqui de qualidade e que realmente agreguem mais para a nossa vida e para os nossos negócios. E é assim que eu faço muito com muitas delas. Então temos a Bloomberg, temos a Forbes, neste caso Forbes Magazine Global, não é? É uma revista de negócios e economia. Ela é conhecida pelos rankings como a lista das pessoas mais poderosas do mundo, dos mais ricos, a lista dos bilionários. Podemos também saber sobre inovação, negócios e até uma parte dedicada a pequenos negócios. Também tem lá isso. É claro, como eu digo, linkado aos Estados Unidos, mas isso não quer dizer que a gente não aprenda, muito pelo contrário. Depois tem outro também, que é basicamente um canal ligado a negócio a nível global, que é o CNBC International, ok? Depois temos a revista Time. A revista Time é uma das mais conhecidas em todo o mundo. É uma revista mais geral, fala sobre política, ciência, negócios, um pouco de tudo. Mas, como eu digo também, acho que é importante estarmos um bocadinho aware não só da nossa área, mas daquilo que se vai passando. E também a Time também tem uma edição europeia e depois que foca em algumas áreas do mundo. Mas a original é dos Estados Unidos. Depois, Fortune Magazine, basicamente é uma revista de negócios, também tem rankings interessantes. O Fortune, quem nunca ouviu falar do Fortune 500, né? Eu acho que já falei aqui em vários podcasts, que basicamente são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. É esta lista aqui do Fortune 500, que é super conhecida e muitas vezes as pessoas até utilizam como um benchmark. Depois tem o Global também 500, não tão conhecido, mas é muito valor, que basicamente é a extrapolação. Não são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, mas sim as 500 maiores empresas do mundo, ok? Tudo estas classificações são em termos de faturação, ou seja, não é em número de colaboradores, não é de lucro, é em termos de faturação. Depois, uma das coisas também importantes que a Fortune Magazine publica é a lista dos melhores MBAs e Business Schools do mundo. E outra lista conhecida é o 40 Under 40. O que é isto? É a lista das 40 pessoas mais influentes naquele ano abaixo dos 40 anos. Pessoas mais jovens, não é? E que mais influência tiveram no mundo. Depois algumas declinações desta lista, 40 Under 40, 30 Under 30, não sei, mas pronto, esta acaba por ser a mais divulgada e mais conhecida, não é? Depois há algumas declinações disso. Depois ainda, há uma outra revista também para negócios, que é o Business Insider, e também nós conseguimos lá encontrar algumas reportagens interessantes e com uma informação interessante. Depois, dos Estados Unidos, pronto. Claro que isto não é exaustivo, dei aqui alguns exemplos, talvez maiores, mais conhecidos, aqueles que eu acho mais importantes para quem tem um pequeno negócio
ou um grande negócio, não é? Ainda mais. Mas pronto, é apenas alguma orientação. Depois, trouxe aqui também algumas fontes do UK. Temos a BBC News. A BBC News também aqui umas notícias gerais. O The Guardian, embora eu opte mais pelo BBC News. Depois temos a Reuters. A Reuters é uma agência de notícias britânicas e a maior agência internacional de notícias no mundo. Por isso, efetivamente, se acontece, é importante estar na Reuters. Depois, temos o Financial Times. O Financial Times é de negócios e economia. Também têm rankings dos melhores MBAs. Aliás, isso é uma das disputas das escolas de negócios, é o ranking do Financial Times, tal como a Porto Business School, onde eu fiz um MBA, em que basicamente Portugal tem, não sei se 2 ou 3 escolas lá no Financial Times. Eu acho que falo disto num episódio que eu fiz já no início mesmo do podcast, que tem a ver com isso, afinal, para que serve um MBA. Exatamente, foi o episódio número 11, afinal, o que é um MBA. Pronto, eu acho que lá falo também um bocadinho dessa questão dos rankings. Às vezes, como nos lubridiam com o nome MBA ou MBA, e vocês lá conseguem ver quais são, ou como chegar à lista. E lá está, são 2, não 3, eu penso que é Porto Business School, a Católica Business School em Lisboa e o ISCTE. São as únicas 3, se tiver o ISCTE, que eu penso que está neste momento no Financial Times, mais nenhuma. Bom, e depois eu decidi destacar aqui mais uma revista ainda, não do UK, mas da Europa, porque é algo que a mim diz-me uma coisa, porque era uma forma também de eu aprender e praticar alguma coisinha do alemão, que é uma língua que eu comecei a estudar já há uns anos. Mas é muito pouco mesmo, que é o DW News ou Deutsche Welle News. É importante para acompanhar notícias da União Europeia em geral. Eles são bastante abrangentes nesse sentido, não falam propriamente da Alemanha. Claro que tem ali parte de destaque. Fazem muitas vezes uma coisa muito engraçada, que é, se vocês seguirem no Instagram, o Deutsche Welle News, fazem tipo um Reels com uma determinada informação, mas tipo, afinal o que é que se passou? Porque é que isto é assim, não é? E tem em inglês, não é em alemão. Eu havia a versão em alemão escrita, o jornal, para aprender, e então vocês conseguem acompanhar sabendo inglês, e aquilo basicamente faz ali um desmembrar de uma notícia, de um caso qualquer, em 1 minuto ou por aí. Muito, muito claro. Então, além disso, isto aqui acaba a minha lista, não é? Eu acho que é sempre importante acompanhar, lá está, notícias, jornais e revistas dos países onde eu tenho negócios ou com quem tenho relação comercial. Imaginemos, não há pessoas em Portugal, nomeadamente tem muitos empresários que têm negócios em países africanos, nomeadamente Angola, Moçambique, Cabo Verde. E então é importante também saber o que é que se passa lá, não é? De que forma que aquilo nos está a afetar. E eu não sabia, eu descobri muito mais tarde, desde a saída da notícia, de uma coisa importante, não nesse contexto, mas para vos dar o exemplo da importância que isto tem. Que tinha sido basicamente decidido que não haveria mais licenças de alojamento local até 2030. Isto foi em fevereiro, não sei se entretanto houve alguma alteração, não, mas penso pelo aquilo que é o intuito do governo fazer, me parece. Isso é uma coisa que afetava de alguma forma a alguns negócios, não negócio em termos de atividade operacional, mas da forma como eu invisto o meu dinheiro. E eu só fiquei a saber isto muito mais tarde, não é? E claro, como é óbvio, se é uma situação legal que muda, isto vai impactar na minha vida, na forma como eu faço determinada coisa. Então, realmente, isto é o porquê de ser necessário e ser importante acompanhar as notícias. Quando temos, lá está, o nosso nicho de mercado, o nosso negócio, alguma coisa que esteja muito assente em determinado país, é ainda mais importante nós acompanharmos as notícias daquele país.
Depois, por último, o que é que eu trago aqui? 2 sites em que nós podemos aprender muito sobre gestão, sobre temas a serem analisados por investigadores e experts na matéria, em que realmente dão um contributo enorme. Resultados de estudos realmente bem executados e de uma forma completamente for free. Então, esses 2 são a McKinsey. A McKinsey, não é? É uma das grandes, mas provavelmente a maior consultora internacional de gestão, e tem muita informação no site. Vocês conseguem se inscrever em muitas newsletters, só determinadas áreas, só highlights do mês, só o que quiserem. McKinsey é um poço de informação para a gestão enorme. Sei lá, o que é que os CEOs estão a planear, de que forma é que o Covid afetou o trabalho das pessoas, ou seja, RH, indústria, tudo que vocês possam imaginar está lá. Vão, segreguem, procurem, mas tem lá muita informação de valor. Depois, a outra é Harvard Business Review. Harvard Business Review tem alguns artigos que são pagos, outros são gratuitos, mas tem muita informação de valor gratuita e com acesso total, sobre assuntos de gestão, sobre frameworks, sobre ferramentas, sobre coisas que são importantes para o nosso dia-a-dia como empreendedoras. E basicamente é esses 2 que eu agora vou destacar. Pronto, como eu disse, acho importante ler então revistas de renome também das vossas áreas. E só cuidado aqui com 2 coisas, que era aquilo que eu dizia no início, que é excesso de e-mails ou notificações, que isso torna a nossa vida antiprodutiva, porque basicamente estou a ser bombardeada, não consigo manter o foco, não é? Estou a ser bombardeada com informação. Porque é preciso segregar, é preciso saber onde é que ela está, e quando eu quiser eu vou consultá-la. Tirar um tempo para isso, não é? Lá está, eu dei o exemplo do Instagram. Agora, estar constantemente a receber notificações, esqueçam lá isso. Na minha opinião. Depois, cuidado com o excesso de informação. Ou seja, no excesso no sentido em que eu vejo tanta coisa, recebo tanta coisa, que depois eu tenho paralisia por análise. Ou seja, o que é isto? A paralisia por análise é um padrão de comportamento que se caracteriza por falta de ação e análise excessiva. A análise é tão excessiva que acaba por paralisar a pessoa. É quando a pessoa está sempre à procura de uma solução perfeita e, como não a encontra, nunca está satisfeito com o que tem naquele momento, não é? E como não está satisfeito, não executa nada. Nós nunca vamos ter todos os dados, tudo ali preto no branco, tudo como a gente quer, para dizer assim, olha, toma esta decisão. É importante a gente não tomar sem ter nada em consideração, mas ter aqui um QB para não estarmos a ter demasiada informação e depois acabamos por ficar bloqueados, ou tanto tempo a receber informação que depois não fazemos nada com ela, não é? Já nem da paralisia, mas pela falta de tempo em si. Então esses são os meus 2 conselhos em termos de, ok, isto é tudo muito lindo, mas agora como é que nós vamos aqui equilibrar com o resto da nossa vida e das nossas tarefas, não é? Eu acho que é uma coisa muito própria, não é? Para mim, e se calhar muitas pessoas não se revêem, mas para mim é super importante, é a televisão, ou a qualidade da televisão que nós vemos, gente, mata-nos o cérebro, mesmo, de muitos programas que nós temos. Então é fazer opções. Eu quero estar mais informada sobre isto, se calhar vou ver, sei lá, aquela novela ou aquilo, ou vou passar-me um bocadinho os olhos pela Bloomberg, ou pelo negócios.pt, ou Harvard Business Review, o que seja, não é? É esse tipo de decisões que eu estou a dizer. Não estou a dizer que as pessoas têm que estar viradas todos os dias para a informação e não fazer mais nada da vida, porque tem que realmente colocar o negócio a andar. Mas havendo essa possibilidade de escolha, não é? Vamos optar por aquilo que realmente vai fazer a diferença no nosso futuro e que é aquilo que nos nossos objetivos. Podemos queixar, mas eu não tenho tempo para ver um bocadinho de lixo na televisão e não sei o quê. Podemos queixar disso ou podemos queixar dos resultados, não é? Depois, se nós estamos bem com os resultados com isso, então está tudo bem. Continuamos a fazer o que estávamos a fazer entretanto. Mas pronto, era só isso que eu queria transmitir hoje.
Não sei se chegou a ser um episódio curto ou não. E lá está, eu se calhar acabou por ser mais longo que os outros, porque eu digo que vai ser curto e depois ponho-me aqui a falar e a dispersar. Mas bom, espero no final de tudo que tenha sido bastante útil, que seja bom para vocês ouvir este episódio, que tenham aí novos insights, que pensem em novas formas de obter informação, de até passar o vosso tempo de uma forma mais orientada àquilo que serão os vossos objetivos para o vosso negócio e para vocês. E isto vai-se trabalhando. E pronto. Obrigada por estarem a ouvir, espero ter-vos aqui no próximo episódio. Já sabem, classifiquem este episódio na plataforma que estão a ouvi-lo. Fico à espera de vocês no próximo episódio. E até lá, stay tuned!